do consultório, tempo agora para falarmos sobre mamoplastia e também questionarmos aqui sobre cirurgia plástica, cirurgia estética. Se tiver as suas dúvidas, 225-083-204 é o número para o qual pode continuar a ligar. Ainda vamos conversar aqui um bocadinho, tem tempo, a seguir ao intervalo. Respondemos às suas dúvidas. Connosco temos o Dr. David Rasteiro, especialista em cirurgia estética. Muito boa tarde, já é a segunda vez que vem cá. É verdade, boa tarde. E falámos do mesmo tema. Falámos de cirurgia mamária, é verdade. Trazíamos aqui a diferença das dos que eram mais implantes. leves do que as outras, exatamente, é verdade. E hoje venho realmente falar de um tema que é um tema que me é muito especial, que é o tema da cirurgia mamária, que tem algumas nuances importantes, porque a cirurgia estética, e eu sou especialista em cirurgia plástica, reconstrutiva e estética, a cirurgia estética deve também ter as mesmas premissas de segurança e as mesmas premissas de validade relativamente a manter os rastreios, que são muito importantes para as pessoas que nos estão a ouvir perceberem que a cirurgia estética tem um resultado realmente muito bom, mas que nós não esquecemos a parte da segurança, a parte dos rastreios, a vigilância relativamente a todos os problemas da mama que decorrem do normal envelhecimento. E são vários os problemas da mama, não é? Muitas vezes não envolvem só unicamente uma preocupação estética. Agora, há aqui dois conceitos então diferentes, que é a cirurgia plástica e a cirurgia estética. Portanto, elas existem. Exato. E é importante falarmos um bocadinho sobre Concordo. isso, eu acho. A cirurgia plástica é um nome de uma especialidade que tem este nome plástica, reconstrutiva e estética e que envolve os dois componentes. Eu não fazia uma distinção tão forte, diria assim, reconstrutiva de um lado e estética do outro, sendo isso a plástica. E obviamente que quando nós temos um intuito reconstrutivo, nunca descuramos a parte estética. Nunca, claro, porque, como é óbvio, estamos a fazer, se está a reconstruir, então vamos reconstruir bem. Bonito. E ainda por cima uma área que é uma área feminina, especial e que também tem uma parte muito importante de autoimagem, de autoconfiança, que é fundamental. Portanto, uma mulher que foi submetida a uma mastectomia por uma patologia da mama e que se perde dessa parte fundamental da sua essência como mulher, é óbvio que o nosso papel, enquanto cirurgiões, não é só fazer a reconstrução pela reconstrução, apenas fazer uma mama sem um sentido estético, mas sim com um sentido estético. Portanto, não dissocio muito esses dois conceitos. E é claro que o contrário, ou seja, na parte só estética, quando eu faço uma cirurgia apenas estética, tem que ter algumas ideias relativamente à altura, relativamente ao equilíbrio dessa cirurgia perante o corpo daquela mulher, claro. Portanto, tem que haver aqui um sentido de equilíbrio, não é? E depois também há aqui dois pontos de vista. Se não houver um terceiro, mas pelo menos há dois pontos de vista, que é o da paciente e do cirurgião, não é? Porque depois aqui, como em tudo na vida, a estética pode ter diferentes interpretações, dependendo da pessoa. Claro, tem uma parte subjetiva que é importante e é importante que nas consultas pré-operatórias haja uma excelente conversa e uma empatia relativamente ao tipo de resultados que são possíveis. Nós, por exemplo, cada vez mais os cirurgiões utilizam programas de simulação que acabam por dar alguma noção sobre que tipo de resultado é que vamos obter. As pessoas perceberem um pouco também pelos casos Hoje em dia já é anteriores. possível ver? É possível totalmente ver. É fantástico. Há atualmente dispositivos tecnológicos que permitem fazer uma fotografia de uma mulher e colocar os implantes que existem ao dispor naquele boneco virtual, que é a própria mulher, e adaptar, maior, mais pequeno, e assim a pessoa percebe várias coisas. Percebe os diferentes tipos de próteses, os tamanhos, as suas próprias assimetrias. Se calhar, antigamente, aqui há uns anos atrás, as mulheres tinham aquela expectativa, não é? E depois a realidade não era bem, não é? Exatamente. Cada vez mais tentamos adaptar as expectativas das pessoas que normalmente chegam a uma consulta com alguma ansiedade. Já tiveram toda uma preparação e chegam ali um pouco nervosas. E depois também estão nervosas no dia da cirurgia perante o resultado que poderão obter, por todas as envolvências de uma cirurgia, mas também pelo resultado. E este tipo de conversa, este tipo de empatia dá alguma tranquilidade às mulheres no sentido da obtenção de um resultado que seja um pouco de acordo com o que as pessoas pensam. É também importante este tipo de conversa anterior porque às vezes as pessoas têm expectativas. A ansiedade também diminui, não é? Quando a pessoa já sabe mais ou menos que de facto não vai ser muito diferente daquilo que já viu, Como é óbvio. Os níveis de ansiedade baixam bastante, não é? Exatamente.
nós também nos permite identificar pessoas que têm expectativas que não são reais. Isso é fundamental, porque há pessoas que podem ter uma expectativa de um resultado que não vão obter, até por um ponto de vista técnico, isso não é possível, o formato das próteses, o volume, e portanto há várias conversas e há vários aspectos que podemos focar antes de uma cirurgia, que é importantíssimo ser antes de uma cirurgia, que falamos. A cirurgia, no fundo, é o final de todo um processo. É verdade. Que é preciso fazer. Exatamente. Antes. Há um processo antes, muito importante, em termos de elaboração do caso, ao fim e ao cabo, o esclarecimento de tudo o que é que envolve relativamente à cirurgia, e depois o pós, também é importante. A recuperação, a parte das drenagens linfáticas para a recuperação o mais rápido possível, o repouso, a utilização de um sutiã apropriado, são tudo medidas que fazem parte de um processo a cirurgia e pós-operatório. E assim, acho que há aqui um fio condutor e que o resultado é mais expectável. Em relação aos termos técnicos, mamoplastia deve ser o termo utilizado quando se fala de cirurgia Mamária. Mamária, não é? Ponto. Ou seja, mamoplastia, se dividimos aqui a palavra, tem a ver com a mudança, com a cirurgia da mama. E depois podemos fazer uma mamoplastia de aumento, em que colocamos uma prótese, por exemplo, ou também pode ser utilizada a gordura, que é um método autólogo, ou seja, autólogo quer dizer que é do próprio corpo. Tiramos gordura de um sítio, tratámo-la e colocamos na mama. E chamamos isto uma mamoplastia de aumento. Temos também uma mamoplastia de redução, em contraponto. Aquelas mulheres que têm, ou por uma herança genética, ou por alguma fase da gravidez em que aumentaram a mama e depois não houve uma diminuição normal, pessoas que têm algum excesso de peso, têm uma mama muito grande e desproporcional, que é incomodativa, que caiu muito, que magoa, que até impede o exercício físico, que é tão importante e que ouvimos há pouco na primeira parte. Portanto, a mamoplastia de redução encontra essas pessoas que têm um excesso de volume para o seu corpo. Claro. E depois Portanto, temos estas duas que são as mais faladas. Os contrapontos. E depois temos, exatamente, e depois temos aquelas mulheres que têm uma mama um pouco caída, a mama até está bem em termos de volume no sutiã, mas está caída. É o caso típico de uma mulher que teve 2 ou 3 filhos, que deu de mamar, que recuperou o seu peso, está bem, mas a mama que... Não tem patologias, não houve problema nenhum, simplesmente... A mama foi grande naquele momento do aleitamento e depois diminuiu e ficou com excesso de pele. Okay. Isso também é muito frequente, não é? Super frequente, super frequente. Chamamos isso uma mastopexia. Uma mastopexia, que quer dizer subida, lifting da mama, subida da mama. E que sim, podemos às vezes associar uma prótese, se quisermos aumentar um bocadinho o volume, podemos apenas remover a pele e remodelar a glândula para lhe dar um formato mais jovem. A ideia é ter uma mama que seja de acordo com o equilíbrio do corpo correto, e que corresponde às expectativas, aumentando um pouco o volume, diminuindo, enfim, fazendo as adaptações que as pessoas requerem e que também lhes fica melhor. Portanto, lá está, esse equilíbrio entre depois também o resto do corpo. Aqui também é fundamental, não é? É fundamental, é fundamental. As pessoas que nos procuram para a cirurgia mamária são pessoas que têm... que pode haver, às vezes, algum desequilíbrio relativamente ao corpo e portanto, procuram-nos, às vezes, também para outras cirurgias de remodelação corporal. A imagem do corpo da mulher é realmente... ao longo da vida temos, às vezes, circunstâncias, uma gravidez, aumento de peso, que nos poderão alterar um pouco este tipo de equilíbrio que temos na nossa mente. A mama é muito importante, acaba por ser das cirurgias que mais nos procuram, mas também nos procuram muito para outro tipo de cirurgias de remodelação corporal, que hoje não é exatamente aqui o tema, mas sem dúvida que nos procuram. Esse aproveitamento de gordura corporal para fazer uma mamoplastia, nomeadamente de aumento, é feito de que forma? É assim. É preciso que haja um procedimento à parte? É a mesma cirurgia. Sim. É a mesma Como cirurgia. É que funciona? Tem apenas 2 tempos. É a mesma cirurgia, temos dois momentos. Um primeiro momento de colheita da gordura, e um segundo momento de introdução da gordura numa nova localização. Sendo que essa gordura imaginemos, a pessoa precisa de ser gordinha para ter essa gordura extra. Claro. Repare, é porque isto são os pensamentos das pessoas em casa, não é? Antes de mais, todos nós temos gordura. Exceto pessoas realmente extremamente magras, temos sempre uma percentagem de gordura. E as mulheres sabem que às vezes, nesta zona infraumbilical, às vezes no culote, existe alguma acumulação de gordura que é exatamente essa em que também não está lá a fazer nada, não é? E então fazemos uma cirurgia 2 em 1. Acabamos por melhorar a zona de remoção da gordura, aproveitamos essa gordura e colocamos na mama. Este tipo de técnica, que nós chamamos do inglês o lipofilling, acaba por ser, e fazendo aqui uma transição para a parte reconstrutiva, uma técnica super utilizada, muito utilizada, na parte reconstrutiva da mama. Ou seja, na vertente em que a mulher teve, imagine,
Uma mulher tem um pequeno tumor da mama que foi preciso remover. Acabou por criar uma pequena assimetria. Não foi necessário tirar a mama toda, mas tem uma assimetria. Tem um pequeno defeito de um dos lados. Ok, como é que nós podemos perspectivar Portanto, a não é reconstrução? uma área muito grande, não é? Exatamente, não é uma mastectomia, que quer dizer remoção da mama toda. Não, foi apenas um defeito localizado num dos quadrantes. O que podemos fazer? Podemos pensar em colher a gordura de uma zona que tem em excesso e colocá-la na mama nessa zona que estava em defeito, fazendo assim uma harmonização. Portanto, esta arma da utilização da gordura acaba por ser muito interessante, não só do ponto de vista reconstrutivo, mas também do ponto de vista estético. Obviamente que uma prótese tem um resultado se calhar superior, porque tem um controle melhor do volume e tem uma estrutura que lhe dá um aumento mamário mais, com uma forma mais bonita, com uma forma mais subida também. Agora, essa gordura é reabsorvida pelo organismo, que é o que muita gente também se pensa que é quando faz parte de nós, quando é algo que vem do nosso próprio corpo, depois como é que funciona? Porque a prótese é um objeto, como se fosse um objeto que se coloca e ali fica. Exatamente. É assim, a gordura tem foi uma excelente pergunta. A gordura, imagino que põe 100 unidades, que transfere 100 unidades de um sítio para o outro. Vamos pensar assim. Essas 100 unidades na nova localização vai ser preciso englobar pelos vasos sanguíneos e viver daquela nova localização. Nós não temos uma capacidade de englobar todas as novas células adiposas. Portanto, há uma percentagem que normalmente reabsorve. Normalmente nós estimamos que seja em 20%, 30%. O que é que Portanto, já estão a contar, já fizeram essa continha, não é? Já se fez vários estudos, depende muito das técnicas, mas ronda estes valores. O que é que fazemos? Primeiro que tudo, colocamos um pouco a mais. E explicamos às pessoas que poderá haver necessidade de um novo tempo operatório, porque há uma taxa de reabsorção que é um bocadinho individual de pessoa para pessoa. Versus, como disse bem, uma prótese, que é um dispositivo estranho, com tudo o que isso tem associado de potenciais complicações, é um dispositivo estranho com uma volumetria controlada, com um volume e um formato que é mantido ao longo do tempo. E, portanto, essa prótese, que tem realmente uma durabilidade enorme, está sempre está estável esse volume. Portanto, nós estamos a ver, estamos a acompanhar o seu raciocínio com algumas imagens e, de facto, há inúmeros casos em que podem ser resolvidos, não é? Com a ajuda destas técnicas, não é? Sem dúvida. A cirurgia plástica acaba por ter que dominar aqui uma série de técnicas que são engraçadas e úteis para as pessoas, não só mulheres, mas também para homens, o seu conhecimento em termos das suas diferenças e também saber englobar em conjunto. Muitas vezes poderá ser interessante, no ponto de vista reconstrutivo e no ponto de vista estético, fazer uma associação entre a utilização de uma prótese e a utilização da gordura em simultâneo, para obter algum tipo de resultado. Depende um pouco dos casos, sobretudo em termos de quando estamos a pensar em substituição de próteses, ou troca de próteses, pode ser necessário, poderá haver uma vantagem na utilização da gordura para um melhor resultado. Porque estas cirurgias, a cirurgia estética da mama, poderá haver alguma complicação e a gente ter que saber resolver também com o auxílio de outras técnicas, claro. Precisamente ao nível dos medos que as pessoas possam ter relativamente a uma cirurgia, naturalmente quando é uma cirurgia de reconstrução, se calhar as pessoas não têm tanto medo no sentido em que não acham algo acessório, vamos dizer assim. Agora, às vezes as pessoas saudáveis, ainda jovens, que querem simplesmente fazer uma cirurgia de melhoramento da imagem daquilo que querem para as suas mamas, às pessoas que depois ficam um bocadinho travadas pelo medo. Claro. O que é que pode correr menos bem e, sendo que hoje em dia, naturalmente que a ciência evoluiu a um ponto que essas situações, sim, que essas situações estão diminuídas, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é uma conversa que eu acho que é importantíssima e é uma informação que as pessoas devem dispor. A cirurgia é de aumento mamário, como todas as cirurgias, tem algumas complicações, ou pode ter algumas complicações, decorrentes da anestesia, que é uma coisa importante. Portanto, a anestesia é igual para muitas cirurgias, portanto... Exatamente. No entanto, a anestesia é cada vez mais segura, como disse bem. A evolução da tecnologia permite-nos dizer que eu próprio, que já fui anestesiado várias vezes, vou sem medo. Portanto, é um passo para eu ser operado. É essa parte da anestesia. Relativamente, especificamente à cirurgia mamária, há várias coisas que as pessoas têm medo e que me perguntam. Sensibilidade do mamilo, a possibilidade de amamentar a seguir uma cirurgia, porque isto normalmente doentes jovens. E, portanto, por exemplo, relativamente a estas duas questões, não é? a questão do incómodo, da dor, das nódulas negras, enfim,
Por exemplo, relativamente à sensibilidade do mamilo, sem dúvida que poderá haver alguma alteração. A probabilidade é pequena, normalmente regressa ao fim de 6 meses a 1 ano, mas poderá haver uma anestesia do mamilo, sem dúvida que sim. Eu tenho casos, todas as pessoas que fazem esta cirurgia têm casos excepcionais, mas que é possível isso acontecer. Por outro lado, a questão da amamentação, que é uma preocupação muito e boa, muito saudável das mulheres que me procuram. Não há qualquer contraindicação no aleitamento materno, nem normalmente as mulheres deixam de poder amamentar após terem realizado uma mamoplastia de aumento. Portanto, aí as pessoas podem estar completamente descansadas e esse medo, que é um medo tão frequente, acaba por ser infundado. E aquele medo de fazer a cirurgia antes de um processo de amamentação, Claro. porque acham que a mama vai voltar a ser o que era de antes ou não vai ficar exatamente como ficou depois da cirurgia de aumento? Claro que sim. Eu já regresso à outra questão. Relativamente a isso, o que eu costumo dizer é, imagina, a mulher que estava a pensar ter um bebê. Eu acho que não faz sentido nenhum fazer uma cirurgia nesse momento, porque as pessoas, de facto vai haver um fenómeno fisiológico normal, aumentar e diminuir a mama, pode cair um pouco e, portanto, não faz sentido se as pessoas estão a pensar em engravidar ou se acabaram de amamentar, fazer imediatamente uma cirurgia, porque após a amamentação, a mama... Os tecidos ainda não estão no seu normal, não é? Claro, no seu normal. Agora, relativamente à questão, doutor, eu ainda penso ter filhos. Então, mas quando é que vai ter filhos? Daqui a 5 ou 6 anos. Bem, aí a questão é diferente, porque não fazer uma cirurgia que vai ter o benefício dessa cirurgia durante não sei muitos anos e que será importante para a sua confiança, para a sua imagem, para a maneira como se olha ao espelho. Portanto, acho que é importante percebermos em que fase da vida em que as pessoas estão e saber adequar também este tempo cirúrgico e saber aconselhar. Sendo que pode haver casos em que estão há uns anos, nomeadamente, vamos imaginar uma adolescente que quer, ou uma jovem adulta que quer colocar implantes mamários. Obviamente que depois vai querer ser mãe, mas se calhar esses 5 ou 6 anos que teve, até pode não acontecer de ficar descontente após ser mãe, não é? Acontece imenso. As pessoas têm o seu processo de gravidez, o aleitamento materno e o resultado mantém-se bem. Não é exatamente igual, porque as mulheres sabem que a mama não fica igual a seguir a ter um filho, mas continua bem, continua estável e, portanto, a pessoa... Porque o implante vai continuar, mas os tecidos, obviamente que há sempre há sempre uma cedência. Uma mudança. Uma mudança. Relativamente ao pós-operatório. Relativamente ao pós-operatório. O pós-operatório é às vezes um medo que as pessoas têm, regressando um pouco àquela questão. As pessoas têm medo das dores, têm medo dos drenos, têm medo dos movimentos. Ok. As dores. Não é uma cirurgia que tenha 0 dores, mas é uma cirurgia que é bastante controlável com a medicação que habitualmente os cirurgiões prescrevem. É uma cirurgia em ambulatório e, portanto, as pessoas vão para casa no próprio dia em segurança. Deverão ter um repouso, a utilização do sutiã, o gelo e cumprir a medicação. Os movimentos, como disse bem, se, por exemplo, coloca o cotovelo muito acima do ombro e tem movimentos que são mais lavar o cabelo, por exemplo. As pessoas perguntam, doutor, posso tomar banho? Normalmente podem tomar banho no passado 24, 48 horas, mas não deve lavar o cabelo porque é um movimento que acaba por chamar muito aqui o músculo peitoral e que lhe vai dar dores. Não é que necessariamente tenha alguma complicação por causa desse movimento, devido a essa dor, mas sim vai-lhe dar dores que são desnecessárias. Portanto, algum repouso, ter os cotovelos junto ao tronco de maneira a fazer os movimentos mais curtos. Tentar não exagerar, não é? Exemplo, naqueles primeiros dias. Claro, conduzir. Conduzir é uma daquelas coisas que não deve ser respeitada ali durante uma semana. É normalmente a minha recomendação. Para que não haja aqueles movimentos, aquele reflexo que às vezes temos. Certo, porque a pessoa não está habituada e não se lembra, controla, não é? Não controla. E realiza movimentos mais bruscos. Sendo que pode acontecer também, no caso da condução, pode acontecer outros episódios que de facto não vale a pena. Não vale a pena. A questão do cinto de segurança, alguma travagem mais brusca. Acho que nós devemos ter um respeito relativamente a isso e à nossa própria recuperação. Há pouco falava disso que a cirurgia era um ponto final, mas não é bem o ponto final. O ponto final o ponto final é o pós-operatório. Exatamente, que é tão importante quanto tudo o resto. Cumprindo um bom pós-operatório, certamente vai ter um melhor resultado. E o tecido, então, depois da colocação de implantes, o próprio tecido da pele também tem que ter ali um tempo de ajuste. A nossa pele tem essa capacidade? Claro, a nossa pele tem essa capacidade, é incrível. Portanto, a pele da mama, vamos imaginar na nossa cabeça. Isto vale também para a gordura, não só para os implantes. Claro.
uma mulher que tem muito pouco peito e tem uma pele muito tensa, ou seja, nunca foi mãe, tem uma pele muito justinha relativamente à mama. Ao colocar um implante mamário numa fase inicial vai haver alguma tensão, vai haver alguma pressão. Mesmo as pessoas dizem, doutor, ao respirar fundo sinto aqui alguma pressão, e é normal, enquanto a pele não se adapta à nova forma, enquanto que não há um fenómeno de expansão, que é literalmente um fenómeno de expansão da prótese, para se adaptar, da mama, perdão, para se adaptar à prótese. E depois, numa fase inicial, a mama está assim mais dura e numa fase posterior, a mama fica mais mole e mais natural, com uma dinâmica natural. É esse o objetivo. Existe algum tipo de exames que sejam importantes fazer antes Claro. da cirurgia? Sim, exatamente. Relativamente aos exames da mama, a ecografia mamária e a mamografia são recomendáveis fazer antes da cirurgia, porque não há uma associação direta relativamente a cancro da mama, especificamente, e as próteses. No entanto, é importante ter um ponto de partida para que, num futuro, daqui a esperemos que nunca aconteça, mas que, se houver algum evento da mama, haja aqui também uma imagem, uma referência, claro. De dizer que a colocação dos implantes mamários não nos altera em termos de rastreio. O rastreio do cancro da mama, que faz parte dos nossos habituais exames de rotina que estão preconizados para as mulheres, tem exatamente as mesmas datas e as mesmas validades do que... E não é por ter um implante que deixa-se de poder observar quando há uma situação anómala? Sem dúvida. Portanto, uma mulher sem grandes antecedentes deve fazer uma mamografia inicial aos 50 anos e depois de 2 em 2 anos, este registro vai se manter. Colocando ou não colocando mamas, fazendo ou não uma redução mamária, fazendo ou não uma mastopexia. Portanto, não é esta cirurgia mamária que nos faz alterar. É óbvio que, por exemplo, eu costumo fazer uma vigilância anual das minhas doentes. Portanto, eu anualmente vejo as minhas doentes e se há qualquer suspeita, peço um exame suspeita, mas mais vezes mais para descanso de ambos do que propriamente por haver uma necessidade obrigatória e, do ponto de vista de rastreio, necessária. E em relação à dor, também há de ser variável, mas há aqui uma questão, que é a colocação de implantes pode ser feita com mais do que uma técnica. Sim. Isso depois vai influir no pós-operatório? Claro que vai. Já sabe muito sobre esta cirurgia. Já estivemos aqui a conversar mais que uma vez. Sabe imenso sobre esta cirurgia. Sem dúvida. Há aqui um pormenor importante. A colocação do implante, que numa técnica que nós chamamos que é por baixo do músculo, que na verdade não é bem totalmente por baixo do músculo, é em parte debaixo do músculo peitoral, que é o músculo que nós vemos nos homens que estão mais musculados, é o mesmo músculo. Nós colocamos o implante... Na mulher menos desenvolvido, mas também ajuda se calhar nisto, não? É sempre uma cirurgia mais dolorosa do que colocando por cima do músculo, em que não estamos a manipular o músculo. É verdade, é um pouco mais dolorosa, temos que ter atenção relativamente ao pós-operatório e à medicação, porque é necessário adaptar fazendo um relaxante muscular. Mas quem é que escolhe onde é que é colocado? Claro, a escolha é, como disse há pouco, é uma escolha entre o cirurgião e a própria paciente. Há pessoas que, uma mulher extremamente magra, que nós conhecemos, que tem às vezes aquelas costelas todas expostas, muito pouca mama, acaba por beneficiar no seu resultado de colocar por baixo do músculo. Porquê? Porque se nós imaginarmos que um implante mamário está imediatamente abaixo da pele, se calhar vai ter um resultado que é menos natural, e eu acho que um aspecto da mama, após uma cirurgia, um aspecto natural, é uma coisa benéfica. É uma coisa benéfica, é uma coisa que a menos que as pessoas não queiram isso, mas é algo que é... Lá está, esteticamente também vai ficar aceitável. Mais bonito. E, portanto, nesse tipo de casos, nesse tipo de pessoas que são extremamente magras, mulheres magras, eu aconselho a colocação nesse plano chamado dual plane, por baixo do músculo. Em contraponto, uma mulher que já tem alguma mama, que tem algum tecido mamário e que a colocação de um implante mamário apenas debaixo da glândula fica bem coberto, não se expõe a prótese, acaba por ser uma escolha não só do cirurgião, mas também da mulher, desde que o cirurgião saiba fazer. Portanto, às vezes há essa questão da parte técnica. Mas sabendo essa escolha, as pessoas podem falar, porque as vantagens são pequenas, por um lado tem vantagem na dor, por outro lado tem vantagem na naturalidade, é preciso uma discussão e uma conversa. Obviamente, no momento. E como é que se colocam os implantes? Também há mais do que uma maneira de acesso, claro, não é? Temos 3 acessos, basicamente. Podemos colocar via axilar, podemos fazer através da areola. A areola é a parte mais escura da mama. Portanto, à volta do mamilo temos aquela pele mais escura, que é a areola, e portanto fazemos uma incisão na parte inferior da areola, tipo uma semilua,
ou no sulco mamário inframamário, ou seja, no fim da mama, da transição da mama para o abdômen. São todas técnicas possíveis, todas dão resultados fantásticos, acaba por ser o acesso que nós temos. Tem a ver com a confiança do cirurgião, a escolha da paciente. Normalmente as pacientes acabam por aceitar, percebendo a lógica que está por trás, acabam por aceitar aquela técnica que o cirurgião também se sente mais confiante. E isso é muito importante. E o Dr. David normalmente opta por qual? Quais? Ou Claro. opta consoante o caso que tem à frente? Claro. Eu opto normalmente ou pelo sulco inframamário ou periareolar. Eu não tenho tanta confiança pela incisão axilar, não tenho tanta experiência, porque não me têm aparecido tantas pacientes nesse sentido, mais no sentido de sulco inframamário e periareolar, que eu acho que, do ponto de vista, nas minhas mãos ficam muito melhor. E, portanto, prefiro sugerir aquilo com o qual eu sei fazer. E são sempre situações com cicatrizes imperceptíveis. Nenhuma cicatriz é 100% imperceptível. Estaria a mentir. Invisível. Difícil de ver. Invisível. Difícil mas de ver. imperceptível. Assim, Sim, muito claro, difícil de ver. É difícil de ver. É claro que há cicatrizes que são melhores e outras piores, porque a pele das pessoas não é toda igual. Essa é outra situação, não é? E muitas vezes essa não se pode controlar, não se pode controlar. E às vezes as pessoas têm outras cicatrizes no corpo, de uma cesariana, de um sinal que tiraram, e têm uma cicatriz muito má, e depois perguntam, e nós pensamos, bem, se calhar não vai ter uma cicatriz tão boa, e acaba por ter uma cicatriz fantástica. E o contrário também é verdade. Pessoas têm cicatrizes ótimas, de algo que fizeram em criança, um corte, e depois a cicatriz da mama não fica tão perfeita, independentemente dos nossos cuidados extremos na sutura, nos cuidados de pós-operatório, acabam por ter uma marca que é mais evidente. Pode-se rever, pode-se fazer alguns tratamentos pós-cirúrgicos para melhorar a qualidade da pele e o aspecto estético, mas há aqui um fator de imponderável que eu não consigo prever. Ninguém consegue prever totalmente. Muito bem, mas também não há de ser por aí que as mulheres têm o medo de fazer Nenhuma mulher foi por aí. Este tipo de... Agora, quando falamos em mamoplastia, estivemos aqui este tempo todo, quase o tempo todo que tínhamos para esta conversa, a falar de mulheres. E os homens? Os homens, vejamos, os homens têm, a maior parte dos homens que me questionam sobre a patologia da mama do homem tem a ver com o aumento da glândula mamária. Chamamos a essa doença, essa patologia, ginecomastia. Porque não é muito normal um homem, sem ser em determinados momentos da sua vida, em criança, na puberdade, ter um aumento da glândula mamária. E, portanto, atualmente há muitos homens, por várias causas, incluindo pessoas que utilizaram algum tipo de produtos no ginásio que não eram tão aconselháveis, tiveram um desenvolvimento que não é normal da glândula mamária, que depois, já numa fase mais estável da sua vida, acaba por recorrer a um cirurgião para a remoção desse tecido glandular em excesso. Sem dúvida, isso acontece, cada vez mais frequente. Mas já tem um nome diferente, não é? É a ginecomastia que acaba por ser. É diferente, já não é uma mamoplastia, é uma ginecomastia, em que removemos a gordura e a glândula mamária que estão em excesso no homem. E acaba por vir também na sequência da preocupação do homem cada vez maior no seu aspecto estético. Certo. Sim, os homens são um público que está mais desperto. E, portanto, acaba também por recorrer a um cirurgião plástico para um melhoramento, para o afinar de alguns pormenores que não gostam, não é só da mama, também a questão abdominal, é uma área que tem aparecido imenso desenvolvimento na área da lipoaspiração de alta definição, que, ou seja, é esculpir homens que são preocupados com o seu exercício físico, vão ao ginásio e não têm ainda aquele resultado que pretendem. E acabam por Porque os homens acumulam muito a barriguinha, não é? A barriguinha, exatamente. A chamada barriguinha. A chamada barriguinha. Muito bem. Então nós vamos seguir para intervalo. Obviamente, na sequência daquilo que estivemos a dizer, homens e mulheres são bem-vindos. Podem ligar o 225-083-204 para tirarem as suas dúvidas no âmbito da especialidade de cirurgia plástica e estética. Até já.